Olá, meus queridos, tudo bom? Como vai esta sexta-feira? Hoje, o Giro da Jana tem um gostinho especial. O tema foi escolhido a partir das sugestões dos senhores lá no meu perfil naquela outra rede social. E o tema que ganhou foi a questão dos Yanomami no Brasil. Vem comigo para a gente comentar essa notícia e pensar em filmes, documentários, eventualmente leituras que podem embasar não apenas a sua visão de mundo, mas a sua redação. Bora tirar 1000? Bom, este tema é super fresco. Ao longo desta semana, e eu estou gravando aqui no dia 6 de maio, na sexta-feira, a gente teve um acontecimento que preocupou bastante gente no Brasil, né? No final do mês de abril, uma comunidade Yanomami, uma comunidade indígena Yanomami, no norte do país, foi supostamente invadida, depois de uma série de outras violências, por um grupo de garimpeiros e uma das crianças Yanomami teria sido estuprada. A menina de 12 anos teria sido estuprada, espancada e assassinada. Essa denúncia chegou à FUNAI. A FUNAI solicitou à Polícia Federal que fosse a essa aldeia, né, a essa terra indígena, e chegando lá, a Polícia Federal afirma que não havia indícios de ter acontecido, de ter ocorrido essa violência sexual contra essa menina. A semana se desenrolou, isso ganhou uma certa visibilidade midiática e agora, recentemente, os indígenas que formavam essa comunidade indígena, aproximadamente 30 indígenas, desapareceram e essa aldeia apareceu queimada. Algumas pessoas começaram a aderir a uma campanha que era #Cadê os Yanomami? E nós temos um desdobramento desse acontecimento neste instante, uma notícia de hoje que eu separei para vocês, tá? Deixa eu só colocar a notícia aqui, porque, óbvio, na hora em que a gente vai gravar, as coisas desaparecem. Eu selecionei para vocês uma notícia do jornal Folha de São Paulo, que saiu agora pela manhã, dia 6 de maio. Até já colocar aqui, ó. 6 de maio de 2022, às 8h30. Você podia até mesmo me contar quando você está assistindo a este vídeo. Deixa aqui embaixo no comentário. A notícia é: liderança indígena diz à PF que Yanomamis desaparecidos foram encontrados. Indígenas teriam mudado de comunidade dentro da terra protegida dos Yanomamis, ainda dentro do território Yanomami. O líder indígena, Júnior Herukari, disse em depoimento à Polícia Federal nesta quinta-feira, ontem, que alguns dos Yanomamis supostamente desaparecidos após confronto com garimpeiros foram encontrados. Eu já questionaria a palavra confronto, porque a palavra confronto, pelo menos para mim, pressupõe uma mínima igualdade de poder, né? Eu não creio que seja exatamente confronto com garimpeiros, não. O que provavelmente está acontecendo com esses indígenas é que eles estão sofrendo agressões, invasões de terra, ameaças, espancamentos. Eventualmente, a gente tem até a denúncia do caso de estupro contra essa menina indígena de 12 anos. Então, vou pôr aqui uma interrogação, né? Confronto para quem? O desaparecimento dos indígenas na reserva Yanomami, em Roraima, foi denunciado na última semana pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Iekuana, entidade presidida pelo Herukari. Então, esses indígenas foram, né, encontrados. Entretanto, isso não significa que o problema se extinguiu. De início, não se soube o que causara o desaparecimento, mas a própria Condize, esse órgão de representação indígena, já trabalhava com a possibilidade que se tratasse de uma tradição da aldeia, queimar e deixar o local da habitação após a morte de um parente, que é como eles todos se tratam. Esses indígenas foram coagidos e instruídos a não relatar qualquer ocorrência que tenha acontecido na região,
dificultando a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, que acabaram relatando não haver qualquer indício de estupro ou desaparecimento de criança, diz uma nota da entidade indígena. Alguns indígenas relataram que não poderiam falar, pois teriam recebido 5 gramas de ouro dos garimpeiros para manter o silêncio. Ou seja, a gente vê aí que é uma região que, infelizmente, conta com uma série de violências contra os indígenas, né? A invasão das terras indígenas, a coação por si só é uma violência e até mesmo essa forma de chantagem feita em relação a eles. A região tem um largo histórico de conflitos. Um relatório da entidade Utucara e a Associação Yanomami aponta ainda que a comunidade Araçá está em vias de desaparecimento. Diz que parte dos indígenas não produzem a própria comida mais, não há mais a estrutura de subsistência, o que os deixa à mercê da alimentação dos garimpeiros e que a introdução de bebidas alcoólicas e doenças pelo garimpo é uma outra ameaça. A Araçá fica próxima da região de Palimiú, onde em 2021 diversas comunidades indígenas foram atacadas por garimpeiros armados. Como nós estamos aqui falando do Giro da Jana, que é falar sobre as atualidades, e eu já falei, e o Janaflix, que sou eu indicando repertórios socioculturais para falar desse assunto, seja na sua redação, seja no seu dia a dia como cidadão brasileiro, eu chego nas minhas indicações para este fim de semana. Eu acho que vocês poderiam, eventualmente, a partir do trecho de que essa população, essa comunidade está em vias de desaparecimento, a gente pode pensar no conceito de epistemicídio, que é um conceito cunhado pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Qual é a ideia de epistemicídio? O epistemicídio nada mais é do que a destruição de algumas formas de saber locais, a inferiorização de outros, desperdiçando-se, em nome dos desígnios, né, das escolhas do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas protagonizadas. Ou seja, a ideia de epistemicídio é como se eu tivesse uma junção entre o genocídio, o extermínio em massa de um grupo, né, social, econômico ou étnico, junto com a palavra epistemologia, que é o sistema de conhecimentos. Né? Então aqui, a ideia de epistemicídio é o desaparecimento em massa de um conjunto de saberes a partir de uma noção herdada do colonialismo de uma suposta inferioridade de certos saberes e de uma suposta superioridade de outros saberes. O que é interessante é que vocês pensem que esse conceito não se aplica apenas à questão indígena. Quando, por exemplo, eu falo de uma perseguição à cultura periférica, por exemplo, com o genocídio do povo preto e pardo nas favelas brasileiras, eu estou não apenas promovendo o genocídio do povo preto, mas também o epistemicídio, a morte do sistema de saberes desses indivíduos. Então, primeiro conceito que eu sugeriria no dia de hoje, o conceito de epistemicídio, o genocídio de um conjunto de saberes. Além disso, eu penso também no conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille Mbembe, tá? O Achille Mbembe é um filósofo camaronês que fala sobre a necropolítica, sobre a política da morte. O fato de que, eventualmente, o poder político escolhe quem deve viver e quem deve morrer. A necropolítica é um conceito filosófico que faz referência ao uso do poder político e social para decretar como é que certas pessoas e certos grupos podem viver e como outros grupos devem morrer. Ou seja, uma distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer no sistema capitalista
atual. O conceito de necropolítica do Achille Mbembe, na minha opinião, se aplica a várias discussões. Por exemplo, ao momento em que, durante a pandemia de Covid-19, o governo federal opta por não fazer uma vacinação em massa em tempo hábil. E aí, esse governo opta por certa parte da população pode adoecer e morrer. Quando eu tenho, por exemplo, um governo que opta por sucatear os órgãos de proteção à população indígena, ou eventualmente eu tenho um governo como, nesta semana, publica uma cartilha de orientação às gestantes em que há uma banalização da cesárea eletiva, eu acho que o que está sendo feito é uma necropolítica, uma política que propõe uma distribuição desigual da oportunidade. Deixa eu ver se eu ainda estou aparecendo, sim. De viver e de morrer. No sistema capitalista atual. Acho que ambos os conceitos são extremamente atuais, não precisam necessariamente ser aplicados apenas aos povos indígenas. A gente pode pensar em outros grupos minoritários que têm os seus saberes apagados, invisibilizados, perseguidos, e os grupos que são deixados para morrer ou até ativamente assassinados dentro da sociedade brasileira. Se você quiser entender o que é que epistemicídio e necropolítica tem a ver com comunidades indígenas, tem um documentário chamado A Última Floresta. Um dos roteiristas é uma liderança indígena. É o Davi Copenaua. E esse documentário que junta não apenas um aspecto documental, né, real, mas também elementos dos sonhos dos indivíduos que estão ali, há aspectos da mitologia Yanomami e da literatura oral Yanomami, né? Então ele junta tanto o aspecto da realidade quanto esses elementos que são supostamente ficcionais, porque, por exemplo, os sonhos para os Yanomami têm uma função preditiva de orientação dos mais velhos, dos já falecidos em relação aos mais novos, e esse documentário mostra a realidade de uma terra Yanomami. Mostra a cultura, a religião, as festividades, o modo de viver, mas também mostra, por exemplo, um momento em que esse povo indígena resiste e expulsa garimpeiros que estavam invadindo as suas terras. Ou seja, a questão indígena pode não aparecer na prova do Enem, mas a partir da reflexão sobre esses dois conceitos e do que se vê nesse documentário, você pode tematizar outros grupos minoritários. E eu preparei mais uma surpresinha para vocês. Os meus alunos do meu curso online viram lá na nossa apostila de temas o tema A Invisibilidade da Questão Indígena no Brasil, tá? Uma proposta de redação bem atual, esses meninos já escreveram, já tiveram suas redações corrigidas, já tiveram atribuição de nota, e na nossa apostila, essa daqui é a nossa apostila impressa, nós temos vários repertórios para falar sobre esse e outros temas, tanto repertórios específicos para a questão indígena, quanto repertórios mais amplos, né? A gente tem, por exemplo, a menção ao livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que tem uma discussão ambiental bem interessante, e temos ideias de argumentos. E aí eu queria saber dos senhores. Os senhores têm interesse nesse tema? Vocês querem, na próxima segunda-feira, que a gente tem uma live, que eu comente este ou qualquer outro tema? Assim como vocês decidiram o tema deste giro da Jana, nos comentários aqui embaixo e lá na minha outra rede social, vocês sabem qual é, eu espero as sugestões do que a gente vai publicar. E se você está eventualmente atrás de um tema de redação atualizado e uma apostila bonita, olha a apostila de temas número 1 dos meninos. Isso daqui é só a apostila de temas 1.
nós temos também a apostila de temas 2. E as inscrições para o meu intensivo de redação estão abertas. É só você dar uma olhada nos meus canais de comunicação. Em junho, a gente começa a nova turma. Um beijo, assistam ao documentário, leiam sobre esses 2 conceitos. Eu indico especialmente este site para você ler sobre necropolítica e epistemicídio. Na minha opinião, um dos melhores sites para discutir política no Brasil. A gente se vê militando, ensinando com muito conteúdo. Um beijo.